eles foram responsáveis por dar 122 votos dos 291 favoráveis à aprovação. Então, republicanos, deputados republicanos, MDB, PSD e PP, 122 votaram favoravelmente. Todos os deputados do PT, do Partido Verde, da Rede, do PSOL e do PCdoB votaram contra o PL da dosimetria. Foram 92 votos contrários dessa turma toda. Analisando friamente os números, né? Sou realmente um especialista na área jurídica, dosimetria de pena, também não sou um especialista em estratégia política, mas se você levar em conta aquela referência assim, como é que votou o governo Lula? Como é que votou a base governista? Votou contrariamente, então sou a favor. Aí tá resolvida a questão. Mas não era, aí tem a vontade aí, não era o que a gente queria, né? Acabou sendo um acordo caracu, né? Acabou sendo o próprio Polon foi ao plenário e falou, olha, meu íntimo, eu sou advogado há 20 anos, meu íntimo eu votaria contrariamente. Mas a partir de pedidos, inclusive recebi informações desencontradas de vítimas, de advogados de vítimas do 8 de janeiro, mas quando veio a informação de que o presidente Bolsonaro mandou votar favoravelmente... O Polon sempre foi fiel, né? Sempre foi fiel ao Bolsonaro, sempre foi a postura dele. E correta, né? Corretíssima postura. Mas eu acho que os deputados de direita, eles têm que ser honestos com as pessoas, tá? A atitude do Polon foi muito correta. Ou seja, era o que dava para fazer, mas não era o que nós queríamos. Ficamos frustrados, ficamos tristes de uma anistia parar numa dosimetria que basicamente não resolve nada, né? Porque tudo vai depender de quem? Do Alexandre de Moraes. Tem o tweet da Flávia Ferronato, ele é muito bom, porque ele coloca ali pontos importantes. Eu queria ler aqui com vocês, vou só botar aqui o meu óculos. Ela é advogada, então... Sim, e ela tá por dentro aí do que tá acontecendo. Achei que foi o mais resumido, assim, botou os pontos principais. Então ela botou ali, verdades e mentiras sobre o PL da dosimetria. Número 1, presos de 8 de janeiro passaram o Natal em casa? Desse ano, né? Muito provavelmente não. Desse ano agora. Tem que passar pelo Senado. O PL tem que ser aprovado no Senado. Alcolumbre prometeu que será na semana que vem, tá? É possível que seja. Caso não seja alterado, porque ainda tem isso, precisa aí a sanção presidencial. Então, se for alterado, vai ter que votar as alterações e depois voltar para a Câmara também votar as mesmas alterações. Se não for alterado, vai ter que ainda a sanção presidencial. Se o Lula vetar, e o Lula pode vetar partes, tá? Volta para o Congresso ver se derruba o veto ou não. Se o Congresso derrubar o veto, né, ou o Lula não votar, né, vai ser publicado. Depois da publicação, né, o caso vai para as mãos de Alexandre de Moraes, o que a gente está falando disso, somente depois para o juiz de execução. Pode baixar mais um pouquinho. Então esse é o panorama para vocês entenderem. Faltou só a última frase ali do número 1. E aí ela fala ali, ó, minha previsão é que isso aconteça em abril. Ou seja, se tudo der certo, talvez só em abril é que essas pessoas possam se beneficiar desse PL da dosimetria. Então, número 2 agora. Quem foi condenado até 17 anos já será solto? Por que ela está falando isso? Porque vai cair pela metade. Né? Então a pessoa... Que havia aquela redundância de crimes, né? Exato. Então a pessoa ficaria abaixo dos 8 anos, tá? E aí abaixo dos 8 anos você ganha o semiaberto. É importante as pessoas entenderem que o tempo que as pessoas já ficaram presas também desconta. Por isso que vai ficar abaixo dos 8 anos. Porque eu poderia dizer, não, mas metade é 8 anos e meio. Sim, mas é porque o tempo que já ficaram presos também desconta. Então, vai ficar abaixo dos 8 anos quem foi condenado até 17. Inclusive o tempo em que o Bolsonaro ficou em prisão domiciliar. Sim, tudo isso conta. Não tenho acesso a todos os casos, mas em tese sim, principalmente se a execução da pena for em abril, porque aí já vai ficar abaixo dos 8 anos. O presidente Bolsonaro sairá com 2 anos e 4 meses? Essa aqui é a informação mais importante desse tweet da Flávia. Não. Essa é uma mentira do Paulinho da Força. Ele sabe que Alexandre de Moraes vai aplicar o artigo de cumprimento de, no mínimo, 50% em regime fechado. Ou seja, isso levaria o Bolsonaro a 10 anos. E aí, aí vai descontar, não sei se vai ficar abaixo dos 8, acho que não, porque ele não ficou 2 anos preso, ele teria que ficar mais um tempo para fazer o abaixo dos 8 anos, para aí sim poder desfrutar de algum benefício, tá? Então vamos lá. Número 4. O presidente aprovou o texto? Segundo o que o Sóstenes disse, sim. O presidente teria aprovado o texto e teria pedido que fosse sacrificado em detrimento à liberdade dos presos políticos. Ou seja, o Bolsonaro sabe que ele não vai ficar abaixo dos 8 anos, tá?
Aquele papinho de que ele só pensava nele, que queria anistia para ele, o que nunca se ouviu. Foi verdade. Nunca se ouviu do Bolsonaro, muito pelo contrário. Ele sempre disse, não preciso ser beneficiado, mas... Bolsonaro sempre escolheu... do 8 de janeiro, sim. Bolsonaro, todas as vezes que ele pôde, sempre escolheu cortar na própria carne, tá? Eu acho uma grande justiça quem fala o contrário. E a prova é a seguinte, ele voltou dos Estados Unidos. Poderia ter ficado aqui. Número 5. Os presos serão inocentados? Não. Eles só não ficarão na prisão, estarão em regime semiaberto. Por quê? Porque vão estar com abaixo de 8 anos de pena, tá? Podem sair somente durante o dia e durante a semana. E ainda muitos terão a multa de 30 milhões de reais cada para pagar. Ou seja, abaixo de 8 anos, você vai ter o semiaberto. A pessoa sai durante o dia e à noite ela vai ter que voltar para a prisão. E o fim de semana ela passa na prisão. Então, infelizmente, é isso que foi votado ontem. Tá? Não é uma notícia boa, não é para se comemorar. Tá? Não é para se comemorar, não foi uma vitória da oposição, foi uma derrota da oposição e uma vitória do Centrão. Tá? Uma vitória do Centrão, porque o Centrão vai utilizar disso daí como capital político. Então só beneficia o Centrão e, óbvio, humanitariamente falando, se tudo isso que nós falamos der certo, algumas pessoas vão ficar beneficiadas, mas longe de ser o que deveria ter sido. Nós perdemos essa batalha. Perdemos. E aí a questão que se apresenta é o que fazer, uma vez que a gente perdeu essa importante batalha. Bom, eu me coloco no lugar dos familiares, dos presos, dos órfãos de pais vivos. Parece que o próprio Jair Bolsonaro está apoiando o projeto que tem, o Flávio também, né? E companhia, muita turma bolsonarista do PL vai votar, sabem que vão ser cobrados por isso nas redes sociais, pelo eleitor, porque é um projeto ruim, mas entendem que se você conseguir tirar a Débora da prisão, isso é algo humanitário. Ela está longe dos filhos, o Natal está chegando, eu vou passar o Natal com a minha família. É fácil eu defender que tem que ser corajoso, heróico, ir para o sacrifício nesse momento. Mas eu tento me colocar no lugar de quem não está do lado da família. E é muito difícil esse dilema. É muito difícil. A associação dos presos do 8 de janeiro ficou dividida. Chegou a se colocar contrária à proposta da dosimetria e depois meio que se dividiu. Teve familiares que ligaram para deputados pedindo que votassem a favor, porque querem a soltura dos familiares. Tem algum risco de cilada aí, tem que fazer os cálculos, mas, por exemplo, a própria Ludmilla fez esses cálculos a tarde toda hoje, já falei com ela, e já vi o comentário, e ela diz, no caso do Bolsonaro, ele não é liberado. Ele continua lá com, 9 anos. Agora, a Débora iria para casa. Quantos mais das centenas de presos? Não sei. Então, é derrota para a direita do ponto de vista de narrativa. É tudo que o Alexandre de Moraes quer, porque afinal de contas reconhece o crime do golpe e ele, magnânimo, reduziu junto com o Congresso a punição. Tudo isso é verdade. Enterra a anistia, que seria o certo, sendo que até a anistia tem um problema semântico aí grave, né? Porque assume que houve um golpe de certa forma para você anistiar o crime, né? E o certo deveria ser anular o processo, mas anular o processo só cabe ao STF. Alguém acha que isso vai acontecer? Não. Então, de novo, né? É preciso ser realista. E aí eu penso aqui como um familiar de preso. Se me oferecem... É um sequestro. Vamos colocar assim, Serrão, para usar as claras. É um sequestro. Sequestraram minha família. E estão cobrando um resgate. Eu posso bater o pé no chão, falar que isso é imoral, indecente, é errado, o certo é soltar minha família e pronto, eu não vou pagar, não se negocia com sequestrador, não se negocia com terrorista. E minha família vai continuar sequestrada. Então, assim... Eu entendo perfeitamente os deputados do PL. E ontem a Câmara aprovou o PL da dosimetria por 291 votos contra 148. O que muda? Foi uma vitória
ou uma derrota da oposição? Eu vou explicar tudo isso para você agora. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito, e antes peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês também deixem o seu joinha clicando no like e, enfim, fazendo o algoritmo distribuir o conteúdo para mais pessoas, e também considerem se tornar membros do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos nossos. Olha só, em primeiro lugar, isso não é anistia. Dosimetria não existe, não é anistia e é um monstrengo o que eles inventaram, tá? Você alterar as penas é coisa de juiz, não é coisa de parlamentar. A anistia só existe ampla, geral e restrita. Não existe, repita comigo, não existe anistia se não for ampla, geral e restrita. Não é o caso. E um projeto que tem Paulinho da Força, Mota, STF, Temer e Aécio envolvidos é algo que não tem como ser bom. Então, só para a gente situar, o que muda nessa história toda? O que muda com esse PL da dosimetria sendo aprovado? As penas, elas se alteram. Então, vocês vão se lembrar que eles estavam condenando todo mundo por golpe de Estado e por abolição violenta do Estado. São a mesma coisa. Não existe como dar um golpe sem abolir o Estado. Não existe como abolir o Estado sem um golpe. Eles somavam essas duas penas e isso já dava uns 20, 30 anos para todo mundo. Essas penas vão deixar de ser somadas por meio desse PL. Outra coisa que muda é que você acaba sendo condenado pelo crime mais grave e depois os outros crimes vão sendo acrescidos, mais ou menos em 1/6 da pena. Antes, estava todos os crimes sendo somados. Com isso, o Bolsonaro, por exemplo, de 6 anos de regime fechado, ele passaria a mais ou menos 2 anos de regime fechado. E boa parte dos réus do dia 8 iriam para casa em regime aberto, mas iriam para casa condenados, iriam para casa com os seus antecedentes criminais manchados, iriam para casa com seus registros manchados, com obrigações na justiça e com multas milionárias nas suas costas. É óbvio que eu não posso dizer para as famílias envolvidas nisso, para os réus envolvidos nisso, se é bom ou se é ruim. Essas pessoas é que precisam dizer se isso é bom ou se isso é ruim. Para elas, para a dor que elas estão sentindo, para as pessoas que estão na cadeia, é que o projeto precisa ou não fazer sentido. Mas nós precisamos e devemos avaliar também esse projeto do ponto de vista político, não apenas do ponto de vista humanitário. Então, dentro do ponto de vista político, se a oposição entender que esse PL da dosimetria, esse monstrengo, esse negócio que não é anistia, é um primeiro passo para depois vir um outro passo que é o da anistia, bom, muito que bem. Agora, se isso for um passo que vai se esgotar em si próprio, se isso vai ser um ou outro, ou seja, a dosimetria ou a anistia, se a oposição não tiver fôlego para seguir adiante, então eu não tenho a menor dúvida de que será uma derrota. Repito, se não tiver fôlego a oposição para seguir adiante com o segundo passo de uma anistia real, ampla, geral e restrita, que traga todo mundo para casa, que ninguém seja condenado, até porque a anistia seria para os ministros, porque foram os ministros que cometeram ilícitos ao julgar inocentes. Os réus deviam ter suas penas anuladas, sequer deveriam ser anistiados. Mas tudo bem, se a oposição pelo menos tiver fôlego para buscar uma anistia desses envolvidos, desses réus, então aí sim poderá ser uma vitória. Mas se for uma coisa ou outra, será uma derrota, porque quem sai fortalecido disso é o STF, é o Mota, é o Paulinho da Força, é o Aécio, e o STF tem no Mota o seu funcionário, tem no Paulinho da Força o seu boneco de ventríloco e tem no Aécio o seu candidato dentro do Congresso. Então a vitória é do STF. Se não houver um novo passo em rumo à anistia, a vitória terá sido do STF.